Olá, amigos na fé e visitantes do canal, Shalom, bem-vindos para mais um vídeo. Eu estou aqui no Parque 13 de Maio, no Recife, e eu estava passando por aqui e resolvi entrar aqui para gravar mais um vídeo, um estudo rápido aí com os irmãos, sobre o que está acontecendo, né? E eu vou usar a passagem que está lá em Apocalipse, no capítulo 6, no versículo 5, onde fala do cavaleiro, do terceiro cavaleiro, quando o cordeiro abre o terceiro selo, ou rompe, né, o terceiro selo, quando o nosso Salvador, no livro dos selos, depois de ter aberto o primeiro e o segundo selo, ele rompe o terceiro selo. O apóstolo João fala que sai um cavaleiro preto, na verdade um cavalo preto, né, e o seu cavaleiro tem uma balança na mão. E nesse versículo temos uma descrição sobre um pagamento do trigo e da cevada, sem danificar o vinho e o azeite. Algumas pessoas podem simbolizar e espiritualizar essa passagem, porém é claro que nessa terceira fase, nesse terceiro selo, esse cavaleiro preto, ele traz uma crise no mundo inteiro, onde o elemento trigo, ele fica mais caro. Eu não sei se vocês lembram, quem acompanha o canal, quando eu fiz o estudo dos cavaleiros, dos 4 cavalos, do livro dos selos, quando eu falei do cavalo preto, eu falei exatamente do trigo, né? Quando existisse uma crise que afetasse o trigo, que já poderia ser o cumprimento do terceiro selo do cavalo preto do livro de Apocalipse. E em várias crises que já houve, vimos o petróleo subir, verduras subir, né? Outros elementos subirem. Mas é a primeira vez que eu vejo o trigo subir. Por quê? Porque a Ucrânia e a Rússia são grandes produtores de trigo e elas distribuem para o mundo. E quando elas cessam essa distribuição, o que acontece? O trigo sobe, nos mercados financeiros mundiais, o trigo ele passa a ter uma cota maior, mais cara. A medida do trigo é mais cara. E o que temos lá em Apocalipse, né? A voz que chamou a atenção de João para o terceiro cavalo, está lá escrito que o cavaleiro do cavalo preto tem uma balança na mão, né? Uma espécie de medida, de contagem, né? de peso. Então temos ali uma medida de trigo por 1 denário e 3 medidas de cevada por 1 denário, é o mesmo valor. Temos que depois desse conflito da Ucrânia e Rússia, o trigo disparou, os mercados financeiros mundiais, subiu o preço do trigo. Na versão judaica, da Bíblia Judaica Completa de David Stern, temos assim: 1 quilo de trigo por 1 dia de trabalho. Vocês podem ver aí na tela, né? Numa linguagem assim mais popular, porque naquela época que o livro foi escrito, né, nas versões de João Ferreira de Almeida, vamos ver, né, que é uma medida de trigo por 1 denário. Então, no contexto atual, essa medida seria como se fosse 1 quilo mesmo, né? E por que 1 dia de trabalho? Porque o trigo ficaria muito caro, seria o equivalente ao salário de 1 dia de trabalho, para você poder comprar 1 quilo de trigo. Então isso já começou a acontecer. Não estou dizendo que é 100% o cumprimento, mas é como se fosse o início, né? um ensaio para o início dessa crise do terceiro cavalo, do cavalo preto do livro de Apocalipse. Porque é a primeira vez que eu vejo, vocês podem pesquisar aí nos jornais, na internet, que o trigo ele subiu. Não foi só o galão do petróleo, o barril do petróleo que subiu, mas o trigo também. Não sei se já está afetando a cevada, mas não é algo assim simplesmente simbólico, é literal o que está escrito ali.
Está falando de uma crise mesmo, de peso e medida, de pagamento, de valor pelo produto. E a palavra ali está direta, é o trigo. O trigo é o primeiro elemento e o elemento mais importante desse versículo. É o elemento mais caro que a cevada. Porque no versículo fala uma medida de trigo por um denário, né, na versão de João Ferreira de Almeida. E 3 medidas de cevada por um denário também. A cevada era um pouco mais barata que o trigo. E o trigo ele dispararia, né, o valor dele, o preço, nessa fase, nessa época em que o terceiro cavalo é solto ao romper o terceiro selo do livro de Apocalipse. Então, quando esse cavalo é solto e começa esse conflito, o valor do trigo aumenta. Então, isso são detalhes para a gente saber que as profecias se cumprirão, né? É uma sequência, são fases. Os cavaleiros, eles são fases, né? Temos lá as cores, o branco, o vermelho, preto, né? Então, são fases. Lógico que depois da guerra, o cavalo vermelho, né, ele é liberado, solto, para tirar a paz da terra. Não quer dizer que vai ser só um conflito em Israel e com os países do Oriente Médio. Mas, entre outras nações também. Nosso Salvador falou em Mateus 24, né, que se levantaria nação contra nação e reino contra reino. Então, não é um conflito somente no Oriente Médio e em Israel. Mas o segundo cavaleiro, o cavalo vermelho, tiraria a paz da terra, né? Ele é solto para tirar a paz da terra e fazer com que os homens matem uns aos outros pela espada, né? Pela guerra. Então, em consequência disso, seguindo depois dessa fase, né, a próxima etapa realmente é uma crise mundial e faz todo sentido o trigo subir aí nos mercados mundiais, né, nos mercados financeiros, nas bolsas mundiais, o valor dele. Então podem confirmar, podem ver nas reportagens que o valor do trigo subiu. E eu nunca tinha visto isso acontecer em crises anteriores. Já subiu o preço de petróleo, né, de várias coisas, mas do trigo nunca vi um destaque como está havendo agora. E no livro de Apocalipse temos esse destaque para o trigo. Eu tinha falado isso anos antes, né? E agora está acontecendo. Não é assim da minha cabeça, mas é algo que está pautado nas escrituras, né? Na profecia do livro de Apocalipse. Ninguém tem como negar isto, porque é algo que foi escrito antes mesmo de todas as pessoas que estão vivendo hoje aqui estarem aqui. Foi algo que foi escrito antes de todos os humanos que estão vivos hoje. Então não tem como a pessoa negar que está se cumprindo isso. Está saindo nos noticiários, está provado para todo mundo ver, só que as pessoas não têm conhecimento e isso vai passar desapercebido de muita gente. A verdade é essa. As pessoas não conhecem as profecias e vai passar desapercebido. Mas quem lê, né, não vai ficar desapercebido, como está lá no capítulo 1 do livro de Apocalipse, versículo 3, onde diz que bem-aventurados são, né, felizes são aqueles que leem e os que ouvem as palavras da profecia daquele livro. Por quê? Porque o tempo está próximo. É o tema do canal, né? Porque está próximo de cumprir todas as profecias que foram reveladas ali no livro. Então elas se cumprirão. Então temos aí uma boa porcentagem já, eu não vou falar 100%, porque o que começou a se destacar agora foi o trigo, mas a palavra de ordem né, que vai ter essa medida também pela cevada, vai atingir a cevada. E um outro detalhe do versículo é que não é para danificar o azeite e o vinho. Então assim, eu não vou entrar no contexto mais simbólico e espiritual, mas esse versículo está falando em boa parte no sentido literal, tá? No sentido literal de peso e medida e pagamento por aquele alimento, né? Está falando de uma crise no mundo onde o preço do trigo sobe. Temos isso aí como uma prova evidente de que isso está acontecendo. Não é um conto de fadas. Realmente o trigo disparou e em vários jornais está sendo noticiado isso. Então eu quis chamar a atenção dos irmãos aí. Compartilhem esse estudo, esse vídeo,
Porque muitas pessoas não vão acreditar. Muitas pessoas não vão acreditar que as profecias vão estar se cumprindo. Mas como está escrito lá em Daniel, né? Que os entendidos entenderão. Então que o Eterno abençoe a todos. Compartilhe esse vídeo, deixe o seu like e comenta aí. Comenta aí, confirma se você viu que o valor do trigo aumentou e dá uma lida lá na passagem, né, que eu acabei de citar, para você averiguar que é um fato e contra fato não há argumento, né? Então temos que dar glória ao Eterno, porque a sua palavra ela se cumpre e não é assim conforme a nossa vontade, mas conforme a vontade dele, né? Como nosso Salvador nos ensinou, seja feita a vontade dele, né? Aqui na terra como no céu. Então tudo que foi profetizado vai se cumprir. Ele é o juiz e soberano. Então tudo que aconteça aqui, mesmo que seja por vontade dos homens, o Eterno como soberano, ele está monitorando isso aí. E a palavra dele, quando o terceiro selo é rompido, sai de uma daquelas criaturas, um daqueles anjos querubins, não sei se são querubins, mas um daqueles anjos, provavelmente serafins, porque eles cantam, né? Santo, santo é o Eterno, provavelmente são serafins. Esses anjos que estão ao redor do trono, que falam quando os selos são abertos, e no terceiro selo, quando é aberto, a voz sai de um daqueles seres, e eles falam, né, como se fosse uma determinação do Eterno, e é uma determinação do Eterno, né, decretando o aumento do trigo, revelando aquilo, e da cevada, e que não é para danificar o vinho e o azeite. Então é assim, parte do trono do Eterno. Então é uma prova que, mesmo havendo esse conflito mundial, né, o inimigo aí tirando, num sentido espiritual, a paz das pessoas, o Eterno está no domínio. O Eterno soberano está controlando tudo isso, né? É uma prova. Então eu acredito que muita gente ainda não percebeu. Se você não percebeu, comenta aí sobre esse aumento do trigo, e não esquece esse entendimento. A voz sai de um dos serafins que estão diante do trono, mostrando que o Eterno, em meio ao conflito mundial, essas guerras, ele está no comando. A voz parte dele. Então essa crise, esse aumento, essa cotação mais alta do trigo nos mercados financeiros, esse decreto não foi simplesmente só por causa da guerra, e lógico que é por causa da guerra, mas primeiramente porque essa voz, esse decreto de que isso iria acontecer, partiu lá do trono do Eterno. Então é assim que está escrito, e é assim que se faz, assim que será, entendeu? Então que o Eterno te abençoe, te dê a paz, fica na Shalom, e compartilhe esse vídeo, e até um próximo estudo.